Olá. Vídeo 3. A miragem social entre o ser alguém versus o ser ninguém, o relógio humano. O relógio humano. O relógio humano tem pressa. Não o deixemos esperar demais. Corramos. O relógio humano tem muita pressa. Não o deixemos atrasar demais. Rápido. Não espere demais. O relógio humano não pode atrasar. Não atrase demais. O relógio humano não pode esperar. Corramos. Rápido. E o tempo simplesmente passa. Essa poesia eu fiz há muitos anos atrás. E eu pensei em inseri-la nesse tópico, né? Porque, no fundo, a ideia é essa. Não que o relógio humano seja ruim, ao contrário, ele nos trouxe muitos progressos. Mas, nesse sentido de miragem, ele tem rivalizado com o tempo e gerado muito dessa distorção do meu vídeo. Há pouco tempo atrás, conversando com um aluno de Tai Chi, que tem uma formação científica, a gente falava sobre a questão da poesia, né? Tudo na vida tem um sentido, né? A poesia, ela sintetiza muita coisa que é importantíssima, né? Que faz parte da nossa humanidade, né? Muita coisa, muitas palavras, aquela metáfora toda da poesia, né? Ela gera muita sabedoria também, né? E, enfim, e como eu disse, quando eu fiz essa poesia, eu costumo falar isso bastante, né? Quando eu fiz essa poesia, eu nem imaginava a amplitude que ela teria hoje para mim, a importância que ela teria. Simplesmente eu resguardei-a, está comigo, e ela, humildemente, ela dá um retrato, né, um espelho, né, desse processo, né, de você, dessa miragem, né, que ela influencia diretamente na nossa vida ao longo do tempo. Então, de modo que era importante para mim, né, na construção desses vídeos, né, inserir, antes de entrar até no mérito da mensagem, né, que veja, eu falei sobre o relógio humano, agora, estou falando sobre o relógio humano agora, e falei sobre o tempo anteriormente. Há uma ligação muito grande entre os dois pontos, né? O tempo que passa e o relógio humano, que geralmente acelera corações, acelera pensamentos, cria perspectivas muitas vezes irreais e que a gente embarca nessa onda, né? Eu também costumo dizer, em cima desse contexto, quando estava no banco então, quando estava em banco falar sobre isso, né? Eu chamo isso que a gente às vezes passa por situações na vida que eu denominei de labirinto das horas. Nós passamos por situações, às vezes, que como se fosse você não consegue sair, né? Quer sair, mas não consegue. Situações aflitas, enfim, situações diversas.
Isso tem a ver com também essa conexão que eu faço com o relógio humano, né? Você entra no labirinto das horas e dá a impressão que a angústia acontece. Caramba, como é que eu faço para sair desse labirinto? Bom, o tempo vai fluir e de uma forma ou de outra você vai sair desse labirinto, né? Então, a ideia desse terceiro vídeo é em função dessa construção, né, que eu estou fazendo para chegar a desenvolver, né, esse tema, a miragem social entre o ser alguém versus o ser ninguém. Paz, esse é o recado desse vídeo.